Irmãos, vocês eram dominados. Pare e pense no que tem te dominado. Tristeza, são sentimentos, emoções fracas, angústia, confusão nos pensamentos, influência de bebida, influência de cigarro, influência de droga. É o que acontece com o ser humano pela perda do domínio. Glória a Deus. Porque quando a palavra de Deus diz que o homem foi criado, ela diz que nós recebemos domínio. Amém? Pastor, o que quer dizer isso? Quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem o domínio. Domínio, irmão, sobre todas as coisas, sobre toda a criação. Ou seja, nós não seríamos influenciados de forma negativa por nada que houvesse nesse mundo. E deu ao homem o domínio de si mesmo. Por que o domínio de si mesmo? Porque o homem tinha uma consciência perfeita. Ele só conhecia o bem. Não tem como você praticar o mal quando você só conhece o quê? O bem. Tem como? Tem como você fazer uma coisa errada que você não conhece? Vocês estão entendendo? Digam amém. Mas quando eu cedo a uma proposta errada, a tendência de praticar essa coisa errada é certa. Ou seja, quando alguém te faz uma proposta através da própria pessoa ou através do diabo, quando você aceita a proposta, você está perdendo o seu o quê? Seu domínio. Ou seja, eu tinha condições de me preservar. Amém, seu Carlinhos? Eu tinha condições de ficar firme, de continuar livre, mas eu cedi. E isso acontece com o quê? Isso acontece com o sentimento da gente também. A raiva tomou conta, por quê? Porque eu perdi o quê? O domínio. A cachaça tomou conta, por quê? Porque ela agora me domina. A maconha tomou conta, por quê? Porque ela agora me domina. A cocaína tomou conta, por quê? Porque ela agora me domina. A tristeza tomou conta, por quê? Porque ela agora me domina. A depressão tomou conta, por quê? Porque ela agora me domina. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só que quando Jesus sofre, presta atenção por favor, para você entender a importância de Cristo na sua vida. Quando Jesus sofre, irmão, ele sofre justamente por causa dessa nossa indiferença em relação à imagem de Deus. Jesus paga porque deveria pagar por nós, porque senão nós não seríamos reconciliados com Deus e esse domínio não poderia ser restituído. Alguém tinha que pagar o preço para que nós voltássemos a ter uma boa o quê? Uma boa consciência. Jesus, ele restitui o juízo. Por isso que acompanhar Cristo vai depender de quê, pastor? Abrir a mente e abrir o quê? E abrir o coração para você receber a mensagem de Deus. Mas até isso é dom de Deus. Até isso é dom de Deus. Jesus morre na cruz e ressuscita da morte. Isso é a confirmação de que ele realmente era o Filho de Deus. Amém? Jesus, ele morre na cruz, os nossos pecados são perdoados. Cristo vai para onde? Vai para o céu. Você tem que acreditar nisso, porque se você não crer nisso, você não pode receber a salvação. Cristo vai para o céu e ele nos representa diante de quem? Ele nos representa diante de Deus.
Aquele que venceu a morte nos representa diante de Deus. E nós ressuscitaremos também, irmãos. Vivificados nós já somos, espiritualmente. O corpo ainda sofre, mas o espírito não. O espírito agora vive. O nosso espírito vive. O nosso espírito não morrerá mais. Por quê, pastor? Porque nós estamos em Cristo. O nosso corpo ainda envelhece. Nós ainda vamos sofrer essa consequência do pecado ainda, que é o quê? O corpo voltar para o pó. Mas a palavra diz que quando Jesus voltar, os corpos serão transformados. Até essa fraqueza física, ela vai ser superada. Diga glória a Deus. Mas Deus já antecipou a luz do coração e da mente, porque quem é seguidor de Cristo tem força para superar, tem força para dominar novamente. Às vezes você fica dependendo do remédio, do psicólogo, tudo bem, mas se você não tiver convicção, o remédio não vai resolver o problema. Amém? Principalmente na parte emocional, principalmente nessa força exterior e nessa força interior. Amém? Nós vamos precisar de quê, pastor? Nós vamos precisar do poder de Deus. E o poder de Deus Jesus providenciou através do Espírito Santo. Quando nós fomos batizados com o Espírito Santo pela fé em Cristo, nós recebemos o poder de volta. Nós recebemos a autoridade de volta. É uma questão de disciplina, é uma questão de enchimento, como eu falei, estou falando aqui desde o domingo, de enchimento do Espírito Santo, para que a pessoa o quê? Cresça, para que a pessoa tenha noção do que é bom e do que é o quê? E do que é ruim, e escolha o melhor. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não vai te deixar escolher o pior. Amém? Se eu tenho o Espírito Santo, eu não vou escolher o pior para a minha vida. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho a direção de quem? Até as crianças vão escolher o melhor. Diga glória a Deus. Pastor, eu vou escolher o melhor. Por quê? Porque você tem a consciência de Deus, porque você tem o Espírito de Deus. Você já pode julgar a questão. A questão não vai ser mais imposta. Eu não estou aguentando. Não, você tem força para resistir à tentação, na medida o quê? Na medida que você creu em primeiro lugar, na medida que você passou a ser membro da igreja de Cristo. Eu não estou falando para você que você tem que estar aqui na igreja, não. Você tem que estar aqui sim, mas de corpo, alma e espírito. Diga glória a Deus. Não é só chegar, não, pastor, agora eu faço parte da igreja. Gente que faz parte da igreja tem uma porção, irmãos, mas fraco dentro da igreja é o que mais tem. Tem gente que entra para a igreja e a vida piora. Sabe por quê? Porque não entende a batalha espiritual, como que ela é travada. A pessoa está querendo se libertar, mas ela não se liberta. Por quê? Porque ela não preenche o quê? Você tem que preencher o coração, porque a palavra diz que uma das estratégias de Satanás é essa. Ele sai, ele anda por lugares áridos, amém? E ele não acha esse lugar, aí ele diz o quê? Voltarei para minha casa. Você sabe o que é esse? O que Jesus está dizendo? Que quando tem muita gente que entra na igreja e se sente bem. Pastor, estou me sentindo melhor agora. Mas sentir melhor talvez não seja o melhor sinal, seja um engano. Nós temos que nos preencher. Tem um vazio dentro de você. Se Jesus não está, tem o quê? Tem um vazio. Jesus não está, tem um vazio. E nesse vazio o diabo coloca o que ele quer. Esse vazio é justamente o que o diabo precisa para encher esse coração seu com tristeza, com angústia, com desejo pecaminoso, e sem falar no seu próprio coração, que nem tudo é o diabo, irmãos.
Às vezes a gente fala assim, é o diabo. É muito fácil jogar na conta do diabo, não isentando que ele é nosso adversário. Mas nem tudo é o diabo, porque Jesus falou também que o nosso coração é o quê? Enganoso. Muitos desejos não são propostas do diabo, procedem do nosso próprio quê? Procedem do nosso próprio coração. Entristeceu, magoou, se sentiu pequeno, se sentiu uma pessoa fraca, complexo de inferioridade, e guardou isso. Eu não consigo me libertar desse negócio. Você se coloca como vítima. Você coloca uma pedra em cima da sua ferida para ninguém mexer, ninguém olhar. A pessoa esconde o defeito dela e convive com o defeito dela, quando na verdade ela tem que se libertar, irmãos. Nós não podemos nos acomodar com os nossos defeitos. Estava falando isso hoje para minha filha. Nós não podemos nos acomodar com aquilo que nos oprime, com aquilo que está nos espremendo, nos apertando. Amém? A não ser que for no meio de uma batalha, mas eu estou galgando algo que? Eu estou galgando algo maior, melhor. Aí eu estou travando uma batalha e realmente eu estou numa guerra, mas eu vou vencer. Mas quando eu estou sustentando um sentimento ruim, quando eu estou acomodado numa situação que está me destruindo, numa situação que não me deixa vencer, numa situação que eu recuo diante dos desafios, a minha situação é muito grave. Vocês estão entendendo? Amém? A sua situação é muito grave. É muito grave porque você está doente e não quer a cura. A sua situação se torna pior porque você está sendo destruído e você se acomodou com isso. Você está limitado. Muitas vezes, irmão, a questão não é nem ser destruído, mas é ficar limitado. É não poder experimentar o melhor. Por quê, pastor? Porque está com a vida travada. Tem muita gente com a vida travada. E vocês têm que tomar cuidado com isso. Quando vocês sentirem que tem algo que está travando a vida de vocês, vocês têm que superar isso. De uma maneira ou de outra. Eu não posso me acomodar. Eu tenho que buscar melhorar mais e mais a cada dia, irmãos. Eu tenho que buscar a felicidade. Eu tenho que buscar a paz interior. Eu tenho que buscar a alegria. Isso é uma missão nossa. Isso é uma missão nossa, mas isso provém de quem? Isso provém de Jesus Cristo. A promessa do Evangelho é restituir a paz. Jesus disse que Ele deixaria a paz. Por que Ele deixaria a paz? Porque a própria morte dEle, o próprio sacrifício dEle na cruz, geraria essa paz na vida de todos aqueles que crescem. E nós estamos aqui porque cremos em Jesus, sim ou não? Digam glória a Deus. Vocês não estão aqui para vir na igreja, eu vim na igreja para dizer que eu sou crente. Não, você veio aqui porque você precisa de libertação. Nós estamos aqui porque queremos mudança. Nós não estamos aqui porque nós estamos cumprindo um calendário, por causa de costume, tradição, como a maioria aí vai na igreja. Eu não prego o evangelho porque, não, o senhor prega o evangelho porque o senhor ganha muito dinheiro. Não, eu prego o evangelho porque eu creio. Eu creio que eu fui levantado por Deus para abençoar vocês. Glória a Deus. E a minha própria vida. E a minha própria vida, porque eu sei que eu estou ganhando aqui. Eu sei que eu estou ganhando aqui. Eu sei que essa obra, ela está sendo contabilizada. Ela está sendo contabilizada como crédito espiritual para mim. São os tesouros que Jesus Cristo disse que nós deveríamos juntar onde? No céu. Eu não estou preocupado com problema terreno não, irmão. Pode ter certeza disso. Parei com isso há muito tempo. Parei com esse negócio de ficar apavorado. Não, eu tenho que continuar lutando. Eu tenho que continuar acreditando. Eu tenho que continuar vencendo. Mas eu não posso ser dominado. Eu tenho que dominar, mas eu não posso ser o quê? Dominado. Aí o cara fica dominado com a preocupação. Os negócios dele estão sufocando ele, estão matando ele. Ele está envolvido, ele está correndo atrás do dinheiro, mas o dinheiro escravizou ele. Ele passou a ser um escravo do dinheiro, um escravo do trabalho, e ele está achando que ele está bem na foto. Mas está dominado. Na verdade, nós temos que dominar, irmãos.
Nós nascemos para dominar. Nós não nascemos para ser oprimidos por nada nesse mundo. Nós não nascemos para aceitar a proposta do diabo. O diabo oferece o poder, oferece. O diabo oferece o dinheiro, oferece. Ele afrontou Jesus. Ele tentou negociar com Jesus. Ele falou: tudo é meu. Ele coloca Jesus no alto do monte e dá a visão a Jesus dos reinos da terra. Não se esqueça que Jesus, naquele momento, ele era as reações humanas. Ele era um homem sem pecado, mas era um homem. O diabo incutiu a proposta para que Jesus cedesse à vontade dele. Jesus não deu o domínio ao diabo, irmãos. O que nós demos ao diabo, o que os nossos pais deram ao diabo, e o que nós temos dado ao diabo, presta atenção aqui, por favor, não distrai não. O que nós temos dado ao diabo, Jesus não deu. O que Adão deu ao diabo, o que Eva deu ao diabo, Jesus não deu. Jesus não aceitou a proposta do diabo, porque ele guardava unicamente os pensamentos de quem? Os pensamentos de Deus. É essa restauração que o Espírito Santo faz. É essa restauração que Deus selou. Ele decretou essa restauração. Ele decretou essa restauração, ou seja, ele restitui a autoridade a todo aquele que crê em Jesus Cristo. Mas tem que crer de todo o quê? De todo o coração. E a partir desse momento, pastor, o que vai ser relevante para mim? A palavra. A partir desse momento eu não vou viver numa ilusão de religião. Eu tenho uma direção que é o quê? A palavra. Aí você tem que vir na igreja para ouvir a palavra. Você tem que buscar a palavra de Deus. O que Deus está falando? Qual é a receita de Deus para o casamento? Qual é a receita de Deus para um trabalhador? Qual é a receita de Deus para o empregado? Aqui tinha receita até para escravo. Porque a escravidão não era de Deus, era uma injustiça do homem. Amém? Mas o escravo tinha que esperar a hora. O escravo, ele tinha que enfrentar a opressão, mas crendo em quem? Crendo em Deus. Amém? Então tem conselho aqui até para escravo. Glória a Deus. Jesus não está preocupado com a política, mas Ele vai restaurar todas as coisas. Talvez você olhe assim: pastor, político fulano de tal se deu bem. Ele se deu bem por um momento, aparentemente, mas o mal já está com os dias o quê? Contado. O mal está com os dias contados. O mal não prevalecerá, irmãos. O mal só vai prevalecer na sua vida se você não se entregar a Cristo. O mal só vai prevalecer na sua vida se você escolhê-lo. Eu escolhi o mal, eu vou viver do mal, eu vou me alimentar do mal, porque o mal ele pode ser fruto do meu coração corrompido e pode ser uma proposta do diabo. Amém? Mas você recebe Jesus como seu Salvador. Você recebe os conselhos de Deus. Guarda a palavra de Deus no seu coração. Procura conhecer a palavra de Deus, que você vai ver. Agora, esse negócio de ficar pedindo oração, isso é relativo. Eu posso orar. Pastor, me ora aqui. É muito bom a gente crer na oração. É muito bom a gente fazer a oração. Mas primeiro eu preciso ativar a minha o quê? Minha boa consciência. Primeiro eu preciso de juízo. Minha mãe falava assim: meu filho, toma juízo. Os pais também falam assim com os filhos: tome juízo. Quantas vezes sua mãe falou para você tomar juízo? É isso que Deus está falando aqui nessa noite: toma juízo. Mas para tomar o juízo, eu preciso esclarecer a mim o quê?
Eu preciso esclarecer minha mente. Eu preciso crer numa referência. Eu tenho que ter uma nova referência. Eu tenho que ter uma nova referência. E a referência da igreja é Cristo. A transformação que Deus propõe para todo ser humano é que ele seja transformado à imagem e semelhança de quem? Do Filho amado. O bem que Deus está preparando para o cristão é esse. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Mas no versículo 29, ele fala qual é o bem. Romanos 8, 29. Que o bem é justamente a nossa transformação. O bem é a nossa escolha, a nossa predestinação para sermos transformados à imagem do Filho de Deus. Essa imagem, irmãos, diz respeito à personalidade. Uma personalidade santa, seu Carlinhos, quer dizer uma personalidade pura. Uma personalidade santa é uma personalidade separada. Uma pessoa que se santifica é uma pessoa que se separa do mal, é uma pessoa que reconhece que o mal não presta e procura reprovar, e procura repreender, e procura se afastar do mal, fugir da aparência do mal. E quando a pessoa foge da aparência do mal, ela está mostrando que ela tem boa o quê? Boa consciência. Se você não recuperar a boa consciência, irmão, você nunca vai se afastar do mal. Amém? Todos vocês aqui, se não recuperarem a boa consciência, eu, pastor Wendo, Lilson, irmã Deusinha, todos nós aqui, se não recuperarmos a boa consciência, nós nunca vamos ter condições de nos afastar do mal. Se nós não nos examinarmos e reprovarmos e não nos arrependermos, não temos como ser libertos. Agora, só que esse poder foi providenciado por quem? Esse poder foi providenciado por Deus mediante a sua entrega de vida a Jesus Cristo. Pastor, como que isso vai acontecer? É um milagre? Sim, é um milagre, porque se libertar do mal não é fácil. Se libertar das nossas fraquezas emocionais não é fácil. Se libertar dos desejos impuros não é fácil. Tanto que quem faz isso é o Senhor. Quem faz isso é o Senhor. Deus ele não tirou o pecado. Ele não tirou o pecado imediatamente. Mas ele te deu o Espírito o quê? O Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? Ele começa a lavar. É um processo de libertação. Uns saem rápido, outros demoram mais um pouquinho. Uns crescem rápido, outros ficam pequenos, estão na igreja, mas continuam rasos. E isso também não é bom. O bom é você conhecer a vontade de Deus. O bom é você procurar ser lavado, santificado pela palavra. Jesus, ele faz uma oração sacerdotal e ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade. Ele ainda diz: a tua palavra é a verdade. O que santifica o homem é a palavra de Deus, irmãos. Não adianta você querer experiências espirituais sem conhecer o quê? Sem conhecer a palavra. O que é a palavra, pastor? A verdade. O que é a palavra? É a orientação. Ninguém se liberta dessa forma mágica. Deus não é mágico. O método de Deus é o quê? Identificação com Cristo. O método de Deus é transformação. E todos nós aqui precisamos ser transformados. Mas nós temos que guardar a palavra de Deus. Nós temos que confessar a palavra de Deus. Digam glória a Deus. Jesus, ele nos representa. Jesus, ele venceu a morte. Nós vamos ressuscitar. O corpo vai ressuscitar. O espírito, quando você morre, ele segue para junto do Senhor. Amém? O corpo vai para o pó e você fala assim: ah, fulano está onde? Fulano está ali no cemitério. Não, ele não está ali não. Está ali o corpo. A consciência dele está onde? A consciência, ela não morre, irmãos. A consciência está viva.
A consciência do Espírito, ela não morre. A consciência do Espírito é algo imaterial que segue para onde? Segue para junto de Deus. Essas que são questões espirituais que vocês têm que entender. Pastor, eu estou salvo porque eu estou com a consciência espiritual. Eu estou salvo porque eu estou pendendo para as coisas de... O pendor do Espírito é vida e paz, mas o pendor da carne, a Bíblia diz que é morte. Amém? Pastor, eu tenho vida e paz. Quem quer vida e paz aqui? Levante a mão. Então você receba o Espírito de Deus. Receba a palavra do Senhor no seu coração, para que você seja livre. Ore a Jesus para que Ele te batize com o Espírito Santo. Tenha fé em Cristo, o Deus Jesus Cristo que faleceu, que morreu por nós. Mas para quê, pastor? Para que nós pudéssemos ter vida eterna. Jesus, ele se consagrou, príncipe da nossa salvação. É o que a palavra de Hebreus fala aí. Abra em Hebreus 2. A palavra diz assim, irmãos. O título na minha Bíblia aqui está: Cristo como Filho do Homem é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e compassivo. Glória a Deus. Sumo sacerdote idôneo. É o único sacerdote. É o maior de todos. Digam glória a Deus. É o nosso maior sacerdote, é Jesus. E ele diz assim: portanto, convém atentar com mais diligência. Olha a sua libertação aí. Se você ler se você procurar entender isso aqui, convém atentar com mais o quê? Esteja atento, tenha cuidado para as coisas que já temos o quê? Ouvido. Onde que eu recebo, irmão? Olha para cá agora. Onde que eu recebo orientação? Ouvindo o quê? Ouvindo a palavra de quem? A palavra de Deus. Você tem que se habituar. Você tem que ter mais diligência. O que falta para a gente é esse cuidado, essa prudência. Diligência quer dizer o quê, pastor? Cuidado. Diligência quer dizer o quê? Atenção. Disposição. Disposição para ouvir. Você não teve disposição para ouvir o conselho da sua mãe? Você não teve disposição para ouvir o conselho do seu pai? Eu pergunto, será que dá para você ouvir o conselho de Jesus? Porque não é o pastor que está falando aqui. Essa palavra é de quem? Essa palavra aqui é minha? Foi eu que escrevi isso aí? Amém? A palavra de Deus. Convém-vos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Deus requer, irmãos, uma conversão. Deus requer um retorno à atenção para Ele. A atenção sua está voltada para quê? Para o amigo. A atenção sua está voltada para o seu coração. A atenção sua está voltada para os seus desejos. A atenção sua está voltada para as suas emoções, para as suas vontades, para o que você quer. Mas Deus está chamando você de volta. Deus está mandando você se arrepender por aquilo que você tem o quê? Por aquilo que você tem ouvido de Jesus. Aí ele fala da lei de Moisés, no versículo 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, quem está entendendo, diga amém.
Palavra falada pelos anjos está se referindo o que, pastor? Para você conhecer, está falando aqui que foi a lei de quem? Aqui se está se referindo à lei de Moisés. A palavra falada pelos anjos, irmãos, foi a inspiração da lei entregue a Moisés. Amém? E ele disse aqui que a lei não falhou. Toda transgressão e desobediência recebeu justa o quê? Retribuir. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande o quê? Olha aí onde agora já entrou Jesus Cristo. Só vai receber a salvação quem atentar para a salvação. Só vai escapar das obras do diabo, só vai escapar da destruição quem atentar para a salvação. Ele falou no versículo 2 de transgressão e desobediência, e ele disse o quê? Recebeu a justa o quê? Retribuir. Final do versículo 2 aí, irmão. Se a palavra pelos anjos permaneceu firme, ou seja, não mudou, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande o quê? Salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor. Qual Senhor? Senhor Jesus. Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, pelos apóstolos. Ou seja, não existe salvação sem ouvir a palavra de quem? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz a resposta, a libertação, a santificação, a boa consciência, o conselho que você precisa para mudar de vida. Largar de ser um homem fraco, uma mulher fraca. Largar de ser dominado pelo diabo, largar de ser dominado pelas suas emoções, largar de ser dominado pelos seus vícios. Mas você tem que ouvir a palavra de quem? Você tem que ouvir a palavra de Jesus. Amém? Você tem que ouvir a palavra de Jesus, irmão. Não adianta eu fazer, pastor, vai ter uma sessão de libertação. Aí o carro sai na rua dizendo, hoje culto da libertação, pode vir que o demônio vai cair por terra, pode vir com os seus drogados, com os seus não sei o quê. Mas sem a palavra de quem? De Deus aonde? Nos seus ouvidos e aonde? No seu coração não vai ter força. Você vai sentir um bem-estar, porque tem muita gente que vem na igreja para sentir bem-estar, mas não é isso que Deus quer te dar, isso é muito pouco, isso não é nada. Esse negócio de sensações na igreja, por causa de música, aí daqui a pouco a luz vermelha acende, a luz verde acende, o altar, a igreja toda se apaga, uma canção de fundo que emociona, aí você fala, que maravilha de igreja. É o que nós estamos vendo aí, irmãos. Aí entra um com violino, um saxofone, né, dependendo do nível da igreja. Aí a filha do juiz é a que toca o violino, o outro está tocando sax, mas aquele ali é o filho do doutor fulano de tal. Olha que bênção, pastor. Mas não adianta sensações, irmãos. Sabe o que a Bíblia está falando aqui? Nós precisamos de doutrina. Às vezes fala, aí tem gente que fala assim, o senhor sabe muito, a palavra mata. A palavra mata, mas sem palavra também não tem espírito. Eles estão trocando a doutrina pela experiência espiritual, pelo emocionalismo, pelo exorcismo. Vocês estão entendendo? O pastor revelou que foi uma obra de feitiçaria, que foi minha mãe que foi para o terreiro quando eu era pequenininho e me batizou no terreiro. Por isso que eu estou com a vida amaldiçoada, pastor. Aí você vem com essa desculpa para cá. Eu estou vendo não sei o quê. Nós precisamos da direção de quem? Da direção de Deus, irmãos.
Nós precisamos da palavra. O Senhor anunciou. Repete o 3. Como escaparemos nós, se não atentarmos para tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito distribuídos por sua vontade. Sem os dons do Espírito Santo, você não vai ser o quê? Você não vai ser salvo. Os dons do Espírito Santo, eles estão à sua disposição. Pastor, os dons do Espírito Santo? Para conhecer, para ser robustecido, para ser fortalecido, para receber a revelação. Deus te dá. Receba os dons do Espírito Santo que você necessita. Levanta sua mão para você receber o dom do Espírito Santo que você precisa para vencer. Meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, eu rogo não somente pelo dom, mas pelo próprio Espírito Santo, habitando no coração desse homem, no coração dessa mulher, no meu coração, porque foi uma promessa do Senhor nos batizar, foi uma promessa do Senhor que o Espírito de Jesus estaria em nós. O próprio Jesus disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, meu Pai, aqui estão pessoas que estão buscando salvação, aqui estão pessoas que creem nessa grande salvação, nessa tão grande salvação. Então abra o nosso entendimento, abra a nossa atenção, os nossos ouvidos espirituais, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria espiritual, meu Deus, para que nós possamos, meu Pai, superar todas as nossas fraquezas, para que a boa consciência, meu Pai, nos livre do pecado, porque a boa consciência do Espírito foi uma promessa do Senhor. Ilumina esse homem, ilumina essa mulher, ilumina essas crianças, para que eles tenham luz, para que eles tenham sabedoria, para que eles saibam escolher sempre o melhor e reprovar o pior, e rejeitar o pior e repreender o pior. Meu Deus, o diabo já foi derrotado, Satanás já foi derrotado, aquele que propõe o pecado, aquele que tenta dominar, ele já foi amarrado, ele já foi expulso das nossas vidas, e eu confirmo isso por esta oração. Eu declaro esse homem, essa mulher liberta, eu declaro as pessoas que estão aqui, meu Pai, eu declaro os membros dessa igreja todos libertos do diabo e de todos os demônios, e recebemos, meu Pai, a dádiva de Deus, recebemos os dons do Espírito Santo. Sejamos cheios do Espírito Santo para a honra e glória do Senhor. Todos digam amém. É isso que nós precisamos, irmãos. Pastor, eu preciso dos dons do Espírito Santo. Eu preciso do conhecimento, eu preciso da sabedoria, eu preciso da revelação, porque senão você não vai conseguir mudar de mente. Se o conselho de Deus não te encher, irmão, você continua sendo um homem fraco. A Bíblia diz que nós somos, o poder de Deus se aperfeiçoa quando dependemos dele. O poder de Deus se aperfeiçoa quando nós nos entregamos a ele. Amém? Então entregue a sua vida para Jesus. Ele já sofreu no seu lugar, ele já consagrou a si mesmo nos sofrimentos. A palavra vai dizer isso aqui. Ele já se entregou, ele foi humilhado. Jesus quando nasceu foi colocado dentro de um coxo de um animal. Amém? Ele foi colocado dentro de uma manjedoura, irmãos. Ele nasceu homem. Ele nasceu homem. Ele nasceu ser humano. Ou seja, ele se diminuiu, ele se humilhou.
para que se cumprisse a nossa libertação. Não há libertação se não for pela fé em Jesus Cristo. Amém? Ele sofreu aflições, ele morreu no nosso lugar, ele desceu do céu, ele nasceu numa manjedoura, ele viveu 33 anos nessa terra, ele desceu do Gólgota. Amém? E foi crucificado, irmãos. Ele foi à sepultura, ele foi humilhado. Para quê, pastor? Pagando o preço alto dos nossos o quê? Dos nossos pecados. A maldição que estava na vida de vocês, Jesus já tirou. Jesus já tirou, e o propósito de tirar a maldição ainda não acabou. O propósito de tirar a doença, de tirar o vício, de tirar a tristeza, de tirar a angústia, de tirar a depressão, de tirar a fraqueza, de tirar essa saudade que mata. E tem gente com saudade, uma saudade que mata. Mas a saudade não pode matar. Você pode até sentir, mas matar não. Tem gente que está morrendo de saudade. Tem muitas canções que falam que a pessoa vai morrer de saudade, né? A interpretação da canção é essa: eu vou morrer de saudade. Aí você fica ali morrendo. Aí você lembra de uma pessoa e fica: ai, eu estou morrendo. Eu estou morrendo de saudade daquela mulher. Eu estou morrendo de saudade de não sei quem. Vocês têm que parar com isso. Vocês têm que parar com isso, hein? Pare com isso, que isso não é de Deus não, hein? Amém? Tim Maia que cantava: vou morrer de saudade. Mas no final acabou que morreu mesmo. Tem que tomar cuidado para não morrer de saudade e ir para o inferno. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Cuidado com a emoção. Pastor, Jesus morreu para me livrar das maldições. Jesus morreu para restaurar o meu domínio, como eu falei no começo. Jesus restaura o domínio de cada um de vocês, glória a Deus. Capacidade de quê? De resistir. Capacidade de dominar o problema, capacidade de dominar o coração, capacidade de dominar a situação, seja o que for, interno ou externo. O ataque pode ser externo ou pode ser o quê? Interno. Mas você vai o quê? Você vai o quê? Dominar. Pastor, eu vou dominar. Tem gente que de repente falou assim: não sei como que fulana vai aguentar agora. Agora ela vai. Perdeu o filho, perdeu o marido. Aí alguém falou assim: agora ela vai. Né, dona Deusinho? Mas só está aí, está firme. É da senhora mesmo que eu estou falando. Ah, agora como que pode? Ela é tão idosa, como que ela vai aguentar? Ela vai ficar e quem está falando vai primeiro. E vem para a igreja e não falta um culto. É isso aí, glória a Deus, amém? Mas é por quê, irmão? Porque está dominando. Por que está dominando, irmão? Porque o domínio, Jesus te deu o domínio. Domínio das emoções. Sente sim, mas não morre. Não morre, dói, mas suporta. Dói, mas suporta. Dói, mas aguenta. Igual o irmão Jairo, a mesma coisa. Como que esse homem vai aguentar? Deus está sustentando. Glória a Deus, irmão Jairo. Deus está sustentando. Por quê, pastor? São pessoas que se agarraram com Cristo. E quando se agarraram com Cristo, receberam o domínio de volta. Jesus morre na cruz e eu creio, eu recebo o domínio de volta. Digam glória a Deus. Pastor, agora eu estou em Cristo Jesus. Ele tratou do meu pecado. Ele me restaurou. O domínio foi restaurado. Eu agora sou forte em Cristo Jesus. Digam glória a Deus. Cristo foi crucificado no lugar dos pecadores, irmãos. O que o diabo pretendia nos sentenciar com a morte, ele não pode fazer mais.
Ele não pode fazer mais, ele não pode me matar mais, ele não pode matar vocês mais. Amém? Por quê? Porque Jesus tirou o pecado. Jesus tirou o domínio do pecado. Jesus restituiu a cada um de nós a capacidade de escolher o quê? O melhor e repreender o pior. Pastor, está vindo um pensamento ruim, mas você pode repreender. Você pode repreender em nome de quem? Em nome de Jesus. Você pode repreender como membro da igreja de Cristo. Você pode repreender como um que tem o Espírito Santo. Como um batizado no Espírito Santo. Você pode repreender. Porque isso é palavra de Deus. Eu não estou falando de psicologia, não. O que eu estou falando não é relativo, não, irmãos. É uma verdade. Desde que vocês creiam. Você tem que crer na verdade. Você tem que conhecer a verdade. Quando Jesus diz conhecereis a verdade, não é de forma intelectual, mas é de alma, é de coração. A verdade tem que estar onde? Tem que estar no seu coração, guardada. Ele disse: se guardardes os meus mandamentos, vocês me amam de verdade. Vocês estão provando que vocês me amam de verdade, quando nós guardamos a palavra. Aí ele disse assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que estará com vocês para sempre. O Espírito de Cristo está com cada um de vocês. Eu creio nisso e profetizo em nome de Jesus. Pastor, eu jamais vou me sujeitar ao sofrimento. Eu vou dominar qualquer opressão. Eu vou dominar qualquer força maligna que tente me aprisionar. A partir de hoje, eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você, a partir de hoje, você com esse pensamento, você vai sair daqui sabendo que você tem condições de superar. Você tem poder para resistir a esse mal que te escravizou até hoje. Esse mal te escravizou até hoje. Essa tristeza te escravizou até hoje. Essa saudade, essa cisma te escravizou até hoje. Amém? Por quê? Porque o pecado perturbou a ordem de Deus. E Jesus restabeleceu a ordem. Amém? Jesus restabelece essa ordem. Ele restabelece essa ordem. E como, pastor, que eu recebo essa boa consciência? Pelo Espírito Santo. E você tem que orar pedindo a Deus o Espírito Santo. Amém? Aí vamos ler só para concluir aqui, para você conhecer essa palavra. Porque não foi, versículo 5, aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra coroaste, o construíste sobre as obras de tuas. Ou seja, Deus entregou a restauração de tudo ao Cristo encarnado. Esse versículo 6 aqui fala do homem, e o versículo 7 fala do homem. Ele quer dizer que Jesus não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres, ou do filho do homem para que o visites. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, ou seja, fez ser humano, de glória e de honra o coroaste e o construíste sobre as obras de tuas. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo de quê? Olha a autoridade que Deus entregou a Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Quer dizer, se Deus entregou a autoridade a Cristo, Cristo restitui a autoridade a nós. Se Deus entregou o domínio de todas as coisas a Cristo, sujeitou todas as coisas a Cristo, o vício Jesus sujeitou, o pecado Jesus sujeitou, o diabo Jesus sujeitou, a feitiçaria Jesus sujeitou, a macumbaria Jesus sujeitou. Então não adianta você vir aqui dizer que você está sendo vítima de macumbaria e de feitiçaria. Você entrou numa igreja, o pastor chamou você no cantinho e falou assim: ó, eu estou vendo o seu nome na encruzilhada.
Aí isso bota qualquer um grilado, né? O pastor está falando que meu nome está na encruzilhada. Aí você, como não conhece o poder de Jesus Cristo, você vai e senta na cadeira e começa a lamentar. E agora, pastor, o que eu faço? 21 dias de Daniel, 40 dias de Jesus no deserto. Aí começa a jogar 7 semanas de Naamã e não sei mais o que, quando na verdade você tem que conhecer o autor e consumador da sua salvação. Glória a Deus. Aí ele diz assim: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja o quê? Tem alguma coisa que Cristo não domina? A palavra está dizendo aqui que não. Não tem nada. Não tem nenhum mal, nenhum ser humano que não vá dobrar o joelho a Jesus Cristo. Pastor, mas quem não crê em Cristo vai dobrar o joelho no dia do julgamento. A Bíblia diz que todo o quê? Todo joelho o quê? Se dobrará, toda língua o quê? Então não tem homem que diga: Jesus não é Deus. Até o ateu vai ter que dobrar o joelho no dia da condenação, no dia do julgamento. Ele pode dizer, ele pode curtir, debochar, como Leandro Carnal, né? Que ele fica na internet com aquela risada dele, com aquela careca dele, falando palhaçada, aí o pessoal dá risada, os sábios que vão lá para ouvir a conferência dele, fica ali igual uns boca aberta. Esse cara é muito inteligente. Ele é muito inteligente, sim. Amém. Só que ele não acredita em quem? Acredita em Deus, não acredita em Jesus. É uma escolha, pastor? É, mas mostra que ele não é tão inteligente. Glória a Deus. Aí ele diz assim: ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam o quê? Ou seja, nós ainda estamos num mundo, irmãos, de aflições. Mas a vitória já está o quê? Já está garantida. Deus já decretou que todo o mal está sujeito, que todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Eu não estou vendo, mas eu creio. Quem está entendendo, diga amém. Eu não estou vendo, mas eu creio. Vemos, porém, coroado de glória e honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão, o sofrimento dele. Ele foi feito humano, por quê? Porque ele tinha que sofrer, porque ele tinha que morrer em nosso lugar. Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por... Você não vai morrer, Jesus já morreu por você. Ele provou a morte, você não vai provar a morte. Você crê nisso, irmão? Ele provou a morte, irmão, você crê? Ele provou a morte por você, mas você não vai morrer. Nós não vamos morrer, irmãos. Pastor, eu tomei posse dessa palavra, diga glória a Deus. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, olha só que paradoxo, que contradição. Deus diz que Jesus sujeitou tudo para ele, mas depois ele vem como ser humano para morrer. Isso é para quê, pastor? Para confundir a sabedoria, para confundir o orgulho. O orgulhoso, ele vai ter que quebrantar. O sábio vai ter que ler isso aqui. Peraí, mas se ele sujeitou tudo, como que ele morre? Mas é um método de quem? A ordem é de quem? Essa ordem aqui é de Deus, irmãos. Isso aqui que é a verdade. Isso aqui que é evangelho. Crer no evangelho não é para qualquer um, não. Crer no evangelho, pastor, o empresário pode não crer, o sábio pode não crer, o juiz pode não crer, o doutor pode não crer. Essas pessoas que são cheias de estudo, é um perigo. Se elas não se desviarem um pouco do seu dia a dia, dos seus negócios, dos seus anseios, nós não vamos conseguir enxergar Jesus. Por isso que Deus, às vezes, Ele permite um sofrimento na vida, como aconteceu comigo, para que eu conseguisse enxergar Jesus.
Deus está permitindo o sofrimento na vida de alguém aqui, aproveita isso. Ah, pastor, eu estou aprisionado. Ah, eu estou doente. Ah, eu estou viciado. Então aproveita. Aproveita que você está sentindo o mal te oprimindo, a dor te oprimindo, e Deus ainda te traz e te dá a receita da libertação, te dá a receita da salvação. Ele diz aqui, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, olha a contradição, são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrar-se pelas aflições. O príncipe de quê? Da salvação deles, ou seja, o príncipe da nossa salvação. Ou seja, Jesus consagrou-se príncipe da nossa salvação pelo que ele sofreu. Amém. Pastor, Jesus sofreu e consagrou-se príncipe da nossa salvação, porque isso foi um plano de quem? Foi um plano de Deus. Aqui está o evangelho, irmãos. Nesse versículo 10 aqui está o evangelho. Príncipe da salvação deles quem? Nós. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar de quê? Jesus nos chama de quê? Irmãos. Nós somos um com Deus. Olha para cá, irmãos, para a gente encerrar. Você é irmão, irmã de Jesus Cristo. O que santifica, como os que são santificados, são todos de um, ou seja, do mesmo Pai, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. Pode fechar a Bíblia.